Esse é um vídeo mostrando as leituras que eu fiz agora no mês de março, só que nele eu estou correndo sério risco de perder vários inscritos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. É mais um daqueles vídeos que eu trago todos os meses, em que eu mostro os livros lidos no mês anterior e é uma oportunidade de falar um pouquinho das obras que não serão contempladas com vídeos exclusivos. Para quem está conhecendo o canal agora, eu sou o Carlos. Espero que esse vídeo te estimule a continuar assistindo livros e e-books. E para isso eu te convido a dar uma olhada no conteúdo já publicado. E se gostar, faça a sua inscrição, ative o sininho para ficar sabendo em primeira mão quando sair um vídeo novo. E como eu sempre faço, deixarei na caixa de descrição do vídeo os links para os livros que tiverem vídeo exclusivo, para algum outro conteúdo relacionado a esses livros, para as minhas outras redes sociais e também para a minha lista de desejados da Amazon. E por falar em Amazon, eu deixarei também o link para a compra de todos esses livros. Se você fizer suas compras por ele, não só de livros, mas de qualquer outro produto, a Amazon me paga uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição de assistência social. E periodicamente eu publico aqui a prestação de contas e o repasse para a instituição contemplada. Então é uma forma de vocês auxiliarem algum projeto social sem pagar nada mais por isso. Mas vamos ao que interessa. Eu começo por uma leitura que está em andamento de um livro queridinho de muita gente, que é O Mundo de Sofia. Eu estou fazendo essa leitura com a minha esposa e está sendo uma leitura bem arrastada, muito mais complicada do que nós esperávamos, ainda mais se tratando de um livro tão aclamado e supostamente endereçado a um público infanto-juvenil. Nós começamos a lê-lo no início do ano e ainda estamos indo para o final. É um livro que se propõe a narrar a história da filosofia e seus grandes nomes para jovens e leigos no assunto, como nós. Só que essa história da filosofia está encaixada em uma trama na qual acompanhamos a jovem Sofia e seu professor envolvidos em uma situação bastante misteriosa e até meio maluca. Está sendo bem interessante conhecer o básico da filosofia, seus grandes nomes, as principais escolas de pensamento, embora sejam tantas informações que fica bem difícil reter alguma coisa. Eu acho que seriam necessárias várias releituras desse livro para isso. O problema é essa trama ficcional e a própria Sofia, que é uma personagem que não está nos agradando nem um pouco. É uma garota mimada, malcriada, super inteligente. Para uma menina de 14 anos, ela entende tudo de cara, retém todas as informações e até desafia o professor em alguns momentos. Então, o que acontece é que, enquanto estamos lendo, principalmente as partes filosóficas, é interessante. Mas depois que fechamos o livro, ficamos com preguiça de pegá-lo novamente. Mas vamos seguindo, já estamos entrando na reta final e acredito que agora em abril nós finalmente terminaremos. E isso me leva a uma outra leitura, cuja opinião vai causar polêmica e poderá me custar a perda de inscritos. Eu não tenho medo de livros considerados difíceis, porque eu encaro como desafio e quase sempre resultam em livros favoritados. Então foi assim com a Divina Comédia, com Paraíso Perdido, com Grande Sertão Veredas, com Romance da Pedra do Reino, entre vários outros. Porque mesmo sendo difíceis, quando a leitura é prazerosa, isso compensa a dificuldade. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu com Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Essa foi a leitura de março para o projeto Nossa Língua Portuguesa, do canal Livros da Tuca, da Virgínia, e apesar do título, não me trouxe prazer nenhum. A sorte é que é um livro pequeno, porque se fosse maior eu provavelmente teria abandonado. Eu sei que a Clarice é quase uma divindade, todas as suas obras são aclamadas, e quem sou eu para discordar? Mas infelizmente foi o que aconteceu. Mas como eu também prezo muito pela sinceridade de tudo que eu trago aqui, então não vou dizer que gostei de um livro só porque todo mundo ama. E antes que alguém diga que eu não gostei porque não entendi, eu mesmo já digo, não entendi mesmo. O livro trata de um casal de professores, ela primária, de escola pública, e ele filósofo numa universidade. Os dois iniciam um relacionamento, mas ele a considera ainda imatura para esse relacionamento. Então diz que irá aguardar até que ela esteja preparada.
Ela inicia então uma jornada de autoconhecimento, às vezes prazerosa, às vezes dolorosa, que a levará enfim a estar pronta para se entregar totalmente a esse amor. Eu também já ouvi dizer que a Clarice não é para ser entendida, mas sentida. Então eu devo ser mesmo um brucutu de coração de pedra, porque a única coisa que eu senti lendo essa obra foi tédio. Ou talvez, sei lá, as mulheres sintam esse livro de forma diferente. Eu achei a Lore realmente imatura, carente, mas aposto que tem muita gente que deve dizer que ela é uma mulher forte e independente, um exemplo a ser seguido. Para mim, eu não vejo independência nenhuma em uma mulher adulta viver de mesada do pai e ficar correndo atrás de um cara que é um grosso e visivelmente a despreza. O livro, claro, é muito bem escrito, tem passagens bastante poéticas e muito bonitas, outras nem tanto, como a descrição de uma batata ou a cor da casca do ovo, mas, a meu ver, a mera beleza da escrita não é suficiente para sustentar um livro. Brincadeiras à parte, infelizmente esse livro não me disse nada, não foi uma boa experiência, eu gostei bem mais de A Hora da Estrela. Mas eu ainda não desisti da Clarice, tem alguns contos dela muito bons, eu vou ler mais romances, vai ver que alguma obra dela me pega de jeito uma hora dessas. E para quem não me cancelou e continua por aqui, brincadeira, hein, pessoal? Eu acho que todo mundo aqui entende que literatura não é unânime e que quando eu digo que eu não gostei de uma obra, não significa que ela seja ruim, apenas que não me cativou. Quem sabe em um outro momento, né, como já aconteceu com vários livros. Mas continuando. Felizmente, além dessas experiências não tão boas com 2 livros consagrados, fiz leituras esse mês que foram ótimas. Para o projeto Lendo Machado de Assis, do canal Resenha Sem Sentido, da Janaína Rocha, a obra de março foi A Mão e a Luva. Eu ainda não tinha lido nada do Machado romântico, eu acho que tinha um certo preconceito com o gênero, né, por conta de outros clássicos que eu li, de outros autores dessa escola. E o livro conta a história da Guiomar, que é uma moça linda, herdeira de uma grande fortuna, que tem que escolher um marido entre 3 pretendentes bastante diferentes. Mas se o Machado não foge dos clichês do romantismo, né, como casamentos arranjados, namoros castos, devaneios românticos, sofrimento por amor, ainda assim nós conseguimos ver nesse livro muito do Machado irônico e perspicaz de suas obras mais conhecidas. Então, se temos uma donzela casadora, ela não tem nada de ingênua e sofredora, mas é bem espertinha, sabe muito bem o que quer, não hesitando em ser direta e até mesmo grosseira em suas respostas, mas também dissimulada e manipuladora para conseguir o que deseja. E se também temos um jovem batalhador que sofre por um amor não correspondido, pensa em suicídio, temos 2 outros como contraponto. Um que encara a vida de forma bem realista, sabe muito bem aonde quer chegar e o que precisa fazer para alcançar seus objetivos, e um outro, Mauricinho, rico, fútil, que dança conforme a música, desde que isso mantenha seu status de riquinho playboy bem visto na sociedade. E junte-se a isso uma governanta inglesa mexeriqueira e uma tia viúva que perdeu a filha e por isso dedica sua vida à afilhada, e temos uma obra que, mesmo com uma traminha boba, já deixa transparecer muito da genialidade do nosso maior escritor. A leitura rápida, muito prazerosa e bastante recompensadora. Éramos Seis deve ser um dos livros mais queridos dos leitores brasileiros, especialmente os que conheceram a obra através da coleção Vagalume ou das várias versões televisivas. É um livro sem grandes surpresas e acontecimentos, muito triste, mas ao mesmo tempo doce e poético. Ele é narrado em primeira pessoa pela Dona Lola, uma sofrida viúva, que relembra os momentos marcantes da sua vida e seu amor incondicional pelos 4 filhos. Mas é também um livro que retrata muito bem a sociedade e a vida da classe média na primeira metade do século XX, especialmente em São Paulo, que justamente nessa época passou por um surto de crescimento vertiginoso que acabou fazendo com que a cidade se transformasse nesse gigante que é hoje, mas que nessa época ainda tinha ares de uma cidade interiorana.
E essa história gerou uma continuação, Dona Lola, essa relativamente desconhecida, há muito tempo sem edições novas, e que recentemente foi resgatada aí do limbo das obras esquecidas. E esse livro dá continuidade à história e ao sofrimento da Dona Lola, agora bem idosa, com as limitações da idade, e que observa essa mudança cada vez mais vertiginosa do mundo e dos costumes. É algo que ela não entende e tem dificuldade de acompanhar. É um mundo no qual ela vai cada vez mais sentindo não fazer parte. É um livro mais melancólico e reflexivo do que o primeiro, que mostra muito a questão do apagamento do idoso, mas traz também o contraste entre as vidas da classe média, da classe rica e da vida simples, né, de uma cidadezinha do interior, que é onde moram os parentes da Dona Lola. Eu acho impossível não se emocionar com a singeleza e a doçura com que essa personagem conta suas desventuras e suas pequenas e poucas alegrias. Então são duas obras recomendadíssimas. E por último, a conclusão de mais um classicão, Ilusões Perdidas, do Balzac, nessa edição em 2 volumes da Editora Abril, deliciosa de ler. Uma obra que para mim era uma questão de honra, porque eu já havia tentado fazer essa leitura algumas vezes na minha juventude e nunca prossegui. Isso já aconteceu várias vezes e é por isso que eu sempre insisto na tentativa de leitura de obras abandonadas num momento diferente da vida. Porque o nosso entendimento muda, a gente vai amadurecendo e passamos a ver, então, às vezes, o mesmo livro com um outro olhar, né? E esse, como o livro da Clarice, também é um exemplo de uma obra que certamente não agrada a muitas pessoas, apesar de ser um clássico, mas que para mim foi excelente. E o livro conta a história de 2 amigos de uma cidadezinha do interior da França, o Lucien e o Davi, que têm aspirações poéticas, e um deles, o Lucien, vai para Paris tentar a ascensão social e a carreira de escritor. Mas lá vai se enredando em todas as armadilhas, né, que aguardam um ingênuo jovem do interior, ele tem apenas 19 anos, e ele acaba se envolvendo em tramóias, amores, jogo e todas as outras situações que o afastam cada vez mais dos seus ideais e da sua integridade inicial, e prejudicando não só a si mesmo, como a sua família, que permaneceu no interior. E curiosamente, esse livro não tem capítulos, é todo um texto corrido, dividido apenas em 3 partes. A primeira de apresentação, a segunda, bem maior, contando a vida do Lucien em Paris, e a terceira, de volta ao interior, mostrando o que aconteceu com Davi nesse período e depois da volta do Lucien. Eu não vou dizer que é um livro fácil de ler, ele é bem detalhado e descritivo. Balzac é bastante prolixo, ele estica demais certas cenas e é econômico em outras. Mas eu gostei demais dessa história, recomendo a leitura para quem não tem medo de encarar esses clássicos intimidadores. Então é isso, foram esses os livros lidos em março, e agora vocês irão me contar como foi o mês de leitura de vocês. O que leram de interessante, se já leram ou pretendem ler algum desses livros que eu mencionei. Enfim, vamos conversar um pouquinho aí embaixo nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.